Aleluia, glória a Deus, como o pastor ali falou comigo, né? A palavra qual o Senhor me deu foi em Hebreus 11. Hebreus 11. Hebreus 11. Vamos estar lendo o primeiro e o 6, que vai falar assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ora, sem fé é impossível agradá-lo, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém, igreja? A igreja poder se sentar. Aleluia, glória a Deus, né? Eu na tarde deste dia falando com o Senhor, né? Porque o pastor falou comigo hoje que eu iria trazer a palavra agora à noite. E aí eu falando com o Senhor, pedindo ao Senhor uma palavra, falando com o Senhor: Senhor, o que eu vou passar para a tua igreja, Pai? Porque o que a sua igreja precisa ouvir na noite deste dia? E aí o Senhor me dava essa palavra aqui em Hebreus, né, irmãos? E aí eu fui, né, meditar um pouquinho nessa palavra, né, que vai falar, né, a carta aos Hebreus, né, o povo Hebreus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, que, né, é um autor desconhecido. Ali eu estudando um pouquinho a palavra, vai falar que quando esse autor enviou essa carta aos Hebreus, vai falar que o povo Hebreus estava passando por um tempo difícil, né? E através dessa carta eu entendi que o autor dessa carta ali, ele estava animando aquele povo mediante aquela situação para que eles não voltassem, né, às práticas antigas, práticas judaicas, para que eles não viessem desistir, né, na metade do caminho. E eu estudando e ali eu lendo, né, e o Senhor falando comigo, né, e eu falei: Senhor, aleluia, glória a Deus. Aleluia. O Senhor quer falar nessa noite comigo e contigo, igreja, sobre a fé, para que eu e você não venhamos deixar a nossa fé esmurecer, a nossa fé desfalecer, porque tem muitos que já têm deixado a fé esfriar, a fé desfalecer mediante as situações, mediante as lutas. Porque eu lendo esse texto aqui, irmãos, eu entendi que eu e você, irmãos, não é porque eu e você servimos ao Senhor que nós vamos estar exemplo, que o Senhor não vai permitir que eu e você entramos na cova dos leões. Mas eu entendi que Ele permite que eu e você entramos na cova dos leões, mas Ele também entra conosco. Porque o Senhor foi palestrando ali comigo através dessa passagem. Porque quando Ele permitiu que Daniel fosse à cova dos leões, o Senhor passou ali, ó, juntinho com Daniel. E às vezes a gente não entende, né? Mas Senhor, por que eu estou passando por essa situação? Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? Senhor, eu procuro fazer as coisas certas, eu procuro te servir, eu procuro te obedecer, eu procuro estar ali. E aí achamos que o Senhor, Ele não está nos vendo, não está nos ouvindo. Irmão, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi a ver Deus mais na minha vida nas horas das dificuldades do que nas horas da bonança. Porque muitos querem ver o Senhor na hora da bonança, na hora que está com a sua geladeira cheia, na hora que está com um bom trabalho, na hora que está tudo bem dentro do seu lar. Mas eu aprendi a ver o Senhor. Ele me ensinou a ver Ele nas horas mais difíceis da minha vida. Porque foi ali que eu vi que o Senhor estava comigo. Porque eu entendi que se o Senhor, irmão, não tivesse comigo diante da situação, eu não teria suportado, eu não teria passado e não estaria passando nem suportando. E talvez você estaria suportando se o Senhor não estivesse contigo, a situação que você está vivendo, a situação que você está passando, irmão. E muitas vezes a gente acha que Deus só está conosco na hora da situação boa, na hora da alegria. Muitas das vezes o Senhor está comigo e está contigo na hora que eu e você estamos chorando. É na hora que Ele está ali, ó, colhendo a minha lágrima e a tua lágrima. E a gente acha que Ele só está na hora que a gente está sorrindo. Às vezes na hora quando eu e você estamos sozinhos, às vezes querendo que o irmão venha nos dar um abraço, e o Senhor está ali falando comigo, contigo: filho, eu estou aqui. Eu estou te abraçando nesse momento que você está passando difícil.
aonde não tem ninguém para te abraçar, mas eu estou aqui. Fala comigo que eu quero te ouvir. Às vezes a gente quer falar com o irmão, quer falar com a irmã, né? Mas o Senhor está falando, eu estou aqui. Fala comigo que eu estou te ouvindo. E eu meditando nessa passagem aqui, irmão, o Senhor ele foi falando comigo e eu fui entendendo que é através das lutas, é através do tempo difícil na nossa vida que o Senhor ele está trabalhando, que o Senhor está agindo na minha vida e na tua vida. Mas que eu e você não venhamos deixar que essas situações venham me afastar e te afastar do Senhor. E muitas vezes Ele permite essas situações na minha vida e na tua vida para que eu e você se achegue mais a Ele, né? Como foi falado aqui pela nossa diaconisa Lucimar. Porque às vezes, irmão, na escola bíblica dominical, às vezes a gente está no processo da nossa vida de tanta correria, tanta coisa que a gente não tem nenhum tempo para poder ler a palavra, a gente não tem nenhum tempo para dobrar nosso joelho. Mas quando a gente entra numa situação difícil, quando a gente entra no vento, aí a gente começa a achar tempo para poder ler a palavra, a gente começa a achar tempo para poder dobrar o nosso joelho para falar com o Senhor. Então eu entendi, irmão, lendo essa passagem aqui, quando a gente fala que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, é nessas horas difíceis, não é nas horas boas. É nas horas difíceis, porque muitas vezes a gente não entende, mas vai ter luta, vai ter situações na minha vida e na tua vida, que é para me trazer mais para a presença do Senhor, que é para fazer eu ter mais intimidade com Deus, e às vezes é na tua vida também, para que você venha se achegar mais ao Senhor, para que você venha ter mais intimidade com Deus. Não quer dizer que você é um perdedor não, irmão. Não quer dizer que Deus não está te vendo, não quer dizer que Deus não está te ouvindo. Porque aqui vai falando que pela fé muitos alcançaram. Vai falar que pela fé muitos passaram pelo mar vermelho a seco. Aleluia, glória a Deus. Pela fé vai falar que Moisés ficou ali, ó, quando ele era bebê, 3 meses escondido. Até o Senhor dar estratégia para a mãe de Moisés botar ele no cesto e ele chegar até a casa de Faraó. Pela fé, o Senhor fez uma promessa passada para Abraão. Eles já estavam adiantados de idade. Mas Deus concedeu passarem para Abraão um filho. Aleluia, glória a Deus. Aos olhares carnais, né, irmão? No tempo de hoje, se o Senhor faz uma promessa, né? Como fez naquele tempo para Sara, aos olhares carnais ia dizer assim, ó, tá maluco, isso nunca vai acontecer. Mas aos olhares espirituais acontece, porque aquilo que é impossível para mim e para você, aquilo que aos meus olhos é impossível, aos teus olhos é impossível, para Deus não há nada impossível. Porque o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Como vai falar ali, ó, que Deus ressuscitou Lázaro, já estava há 4 dias, já cheirava mal. E Deus foi lá, Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Por quê? Era necessário que aquilo que acontecesse para aqueles que estavam ali naquela aldeia ali, ó, visse a glória de Deus. Então não é diferente na minha e na tua vida. Isso que muitas das vezes eu e você estamos passando, e muitas das vezes eu e você não estamos entendendo, irmão, porque tem coisas que a gente não entende. Tem coisas que a gente até questiona ao Senhor, Senhor, mas por que está acontecendo isso? Senhor, que situação é essa? Senhor, que vento é esse? Senhor, que processo é esse, Senhor? Não pergunta por quê, mas pergunta assim ao Senhor, para quê? Porque, irmão, dentro de todo o processo, dentro de todo o vento, dentro de toda a tempestade, tem um propósito. Tudo que eu e você passamos aqui nessa terra, irmão, tem um propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida, irmão. Nada é em vão. Eu e você podemos até achar que é em vão, mas nada é em vão. Tudo tem um propósito de Deus. Até o não de Deus para mim e para você tem um propósito na minha vida e na tua vida. É porque muitas das vezes eu e você só queremos receber o sim de Deus. Aí quando o Senhor lhe dá o não, nos frustramos, questionamos. Muitas vezes até queremos fazer piquinho para o Senhor, porque o Senhor nos deu um não. Mas vai entender por que o Senhor te deu um não aqui. Vai você saber o que iria acontecer lá na frente se Ele te desse um sim.
você não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 minuto, daqui a 10 minutos, mas o nosso Deus, Ele sabe, irmãos. Ele sabe. E aí a gente não entende, muitas das vezes a gente quer questionar o Senhor, por que Ele deu um não, se eu e você estávamos esperando um sim. Mas o Senhor, Ele sabe por que Ele não me deu, por que Ele me deu aquele não, e sabe por que Ele te deu aquele não. Glória a Deus. Tem muitos que já não estão entendendo o trabalhar de Deus, porque tem muitos achando, irmão, que o Senhor, Ele veio para casa, para carro. Não, o Senhor, Ele veio para salvação. O Senhor, Ele veio para trazer, aleluia, quando Deus enviou o Filho dele aqui nessa terra, como foi a palavra, né, introdutória, porque o Senhor já está falando conosco desde a escola dominical, vem falando com a palavra introdutória, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Deus, Ele deu o Filho dele para morrer naquela cruz por mim e por você, irmão, não foi em vão. Não foi em vão. E quando Deus deu o Filho dele para morrer ali, não foi por casa, não foi por carro, mas foi sim por salvação. Foi por amor por mim e para você. E quando o Filho dele veio aqui nessa terra, não foi para casa, carro. Não que eu e você não podemos ter, a gente pode ter, a gente trabalhar, a gente conquistar, porque a Bíblia fala que a gente vai comer o melhor dessa terra. Mas foi para trazer o pecador, arrependimento ao pecador. Glória a Deus. Casa, carro, né, outras coisas mais, é consequência do nosso trabalho, é consequência da nossa entrega, é consequência de como eu e você estamos vivendo aqui nessa terra. Porque até isso a gente tem que ter sabedoria. Porque tem muitos irmãos que têm feito da bênção de Deus maldição na sua vida. Porque às vezes pede tanto a Deus o emprego, e quando recebe o emprego esquece de Deus. Primeiro coloca o primeiro trabalho em primeiro lugar e esquece do Senhor. E aí fala: Senhor, hoje eu não vou porque eu estou cansado. Senhor, amanhã eu não vou porque eu vou trabalhar. Senhor, depois da manhã eu estou cansado. O Senhor sabe, Deus sabe mesmo, irmão. Porque Deus, Ele vê tudo. Deus, Ele vê o meu esforço, o teu esforço para trabalhar, mas não vê o meu esforço, o teu esforço para estar na obra, para estar buscando, para estar se empregando. Enquanto tudo isso aqui, irmão, é passageiro, irmão. Tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui vai ficar. Mas para onde vai a minha alma e a tua alma? Aonde está a minha fé e a tua fé? Aonde está o meu e o teu coração? Está no tesouro aqui da terra ou está nos tesouros lá do céu? Porque a Bíblia fala: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O que adianta juntar tesouro aqui na terra e esquecer do céu? Jesus está falando. Porque muitas vezes a gente procura muito com as coisas aqui da terra, aqui, ó, e esquece das coisas do céu, esquece do Senhor, esquece o que o Senhor fez por mim, por você, esquece da onde Deus me tirou, da onde Deus te tirou. Aleluia. Às vezes vem uma luta, um processo, irmão, uma coisa na minha vida e na tua vida, a gente acha que Deus não está conosco, acha que Deus nos esqueceu. Muitos falam assim: ah, não olha para trás. Eu olho para trás porque eu olho para me lembrar da onde Deus me tirou. Eu olho para ver o que Deus já fez na minha vida, e aí me impulsiona a continuar perseverando, a continuar na minha caminhada, porque eu olho para trás e falo assim: se eu passei pelo que eu passei lá atrás e hoje estou aqui, isso aqui que eu estou passando vai me impulsionar a chegar mais lá na frente. Glória a Deus. E é pela fé, irmão. A Bíblia está falando aqui: sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que crer que Ele existe. Tem que crer que Ele é galardoador, irmão, independente do que você esteja vivendo. É Ele que me guarda, é Ele que te guarda, é Ele que guarda a minha casa, é Ele que guarda a tua casa, é Ele que guarda a vida dos meus, é Ele que guarda a vida dos seus. Porque às vezes, irmão, a gente acha que a gente está passando numa situação tão difícil
E a gente acha assim, o Senhor esqueceu de mim. Mas às vezes você vai conversar com o irmão, a situação que o teu irmão está vivendo é muito mais difícil do que aquilo, é pior do que a situação que você está vivenciando. E aí você vai até agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado, porque isso aqui que eu estou passando não é nada perante aquilo que meu irmão está passando. E eu estou achando que o Senhor esqueceu de mim. Eu estou achando que só eu que padeço, só eu que sou. Porque muitas vezes a gente acha que é assim, irmão. Que só nós passamos por processo, só nós passamos no deserto, só nós passamos pelas lutas. Mas a luta, até as lutas, até os desertos, a gente tem que saber agradecer ao Senhor, porque é através das lutas que eu e você alcançamos a nossa vitória. É através dos processos que eu e você, irmão, obtemos a nossa vitória, irmãos. Glórias a Deus. E eu lendo essa passagem aqui, eu entendi, irmão, que Deus, Ele pode fazer o sobrenatural acontecer na minha vida e na tua vida. O Senhor, Ele pode fazer o sobrenatural. Basta apenas uma palavra do Senhor. Mas para essa palavra de Deus acontecer na minha vida e na tua vida, tem que ter fé, tem que crer. Será que eu e você temos tido a fé para poder o Senhor dar a palavra dele na minha vida e na tua vida? Decretar a minha vitória e a tua vitória na noite deste dia? Irmão, hoje eu estou aqui, mas muitas das vezes a gente entra por essas portas aí, irmão. A gente vem por vir. Muitas vezes a gente vem, Senhor, eu estou indo lá, mas a gente vem por vir. Mas será que a gente tem tido a fé para poder mover, para poder fazer igual Ana fez quando entrou naquele templo e falou com o Senhor? E ali o Senhor usou o sacerdote para liberar a vitória dela, porque foram vários anos ali, ela naquele processo. E ela sabia que aquele processo que ela estava passando, como a Bíblia fala, que foi o próprio Deus que permitiu ela naquela situação. Foi o próprio Deus que permitiu. E tem muitas coisas na nossa vida, irmão, que é o próprio Deus que permite. Até o inimigo se levantar contra mim e contra você, porque ele não tem mais poder do que o meu Deus e do que o teu Deus, irmão. Ele não pode mais, ele só toca se Deus permitir. Ele só vai até onde Deus permite. Não foi assim com Jó? Ele só vai aonde Deus permite. Até para ele se levantar na minha vida e na tua vida, Deus, ele tem que dar permissão a ele, porque ele não faz nada se Deus não permitir. Poder ele tem, não brinca, porque poder ele tem, mas mais do que o Deus que eu e você servimos, ele não tem. Ele só vai até onde Deus permite. Então, por isso que o Senhor fala para a gente não brincar, para a gente ficar sério dentro da casa do Senhor, levar as coisas de Deus sério, levar a nossa vida perante ao Senhor sério, irmão. Porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil nessa terra, um tempo onde o inimigo ele não tem brincado, ele tem se levantado com força contra a igreja, contra os filhos de Deus. Só que o Senhor não quer que eu e você ficamos desapercebidos. O Senhor ele quer que eu e você ficamos ligados naquilo que Deus me chamou e te chamou, irmão. Porque como eu estava até brincando com a nossa obreira Andréia, o escolhido ele não tem escolha. O escolhido ele não tem escolha, irmãos. Não adianta eu e você querer fazer da nossa forma, do nosso jeito. Não adianta eu e você querer fazer biquinho. Não adianta eu e você querer fazer... Senhor, não vou, porque enquanto eu não receber minha vitória, eu não vou fazer, eu vou ficar. Irmãos, a gente só vai padecer, a gente só vai sofrer. Porque Deus só vai me tirar e te tirar da situação, da luta, da prova, quando Ele achar, quando Ele quiser e quando Ele achar que eu e você estamos prontos para sair daquela situação. Glória a Deus. E Ele vai ver como eu e você vamos estar diante dessa situação, irmãos. Passando mediante essa situação. Se eu e você vamos passar adorando, glorificando, ou se eu e você vamos passar questionando, murmurando e reclamando. Porque eu aprendi que quanto mais eu e você reclamar, murmurar, a gente vai ficar igual aquele povo no deserto lá quando Deus tirou do Egito, só rodeando, só rodeando, só rodeando. Mas quando eu e você, irmão, começamos a adorar e começamos a falar com o Senhor, Senhor, não foi isso que o Senhor me prometeu, ainda que os meus olhos estejam vendo assim,
mas o Senhor me prometeu, foi assim, assim, assim. E eu profetizo, porque, irmão, é necessário eu e você profetizar, é necessário eu e você clamar, é necessário eu e você determinar dentro da nossa situação, dentro do nosso deserto, dentro do nosso vale. Porque muitas vezes a gente quer que o irmão venha profetizar, a gente quer que um pastor vai orar, a pastora, uma missionária, irmãos, às vezes a gente próprio se diminui. Porque o mesmo efeito que a oração do pastor faz, a minha oração e a tua oração também faz. Se a gente fizer com fé, faz. E muitas vezes a gente se diminui, irmão. Porque às vezes a gente fica querendo que vai um pastor, que vai uma missionária lá orar. Enquanto o Senhor quer que eu e você ore, quer que eu e você determine, quer que eu e você profetize dentro do nosso vale. Aleluia. E quando a gente passa dentro do vale, irmão, não é em vão. Não é em vão. Nada que nós passamos aqui nessa terra perante o Senhor não é em vão. Mas tem que ter fé. Tem que ter fé para ver o sobrenatural de Deus acontecer na minha vida e na tua vida. É necessário ter fé perante ao Senhor. Porque, irmão, muitas das vezes um ímpio, ele alcança a bênção, e muitas vezes o que está dentro da casa do Senhor não alcança. Porque às vezes o ímpio ele tem mais fé do que o próprio cristão que está na casa do Senhor, do que aquele que está servindo ao Senhor. Às vezes o próprio ímpio ele recebe e o cristão ele não recebe. Por quê? Porque a Bíblia própria fala, se tu tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, tu vai dizer para esse monte, saia daqui e vai para ali, vai acontecer. Então a palavra de Deus ela não é mentirosa, o Senhor ele não mente, ele vela pela palavra dele. Vai acontecer, mas depende de mim, depende de você, irmão. Como eu e você estamos se posicionando diante dessa situação. Porque eu lendo, eu estudando essa palavra de tarde, eu entendi como o Senhor vai falar ali, ó. Quando ele fez a promessa a Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra. Abraão largou tudo e foi, porque tem que ter muita fé. Será que o Senhor falasse para mim e para você, larga a tua casa, vai para onde? Vai para uma cidade distante que eu estou te mandando. Será que eu e você vamos? A gente vai questionar, né? Senhor, meu trabalho, Senhor, minha casa, Senhor, olha aí meu pai, minha mãe. Mas Abraão não. Abraão foi, porque Abraão ele teve fé. E porque aqui está falando que todos esses aqui alcançaram? Eles alcançaram por causa da fé. E se eu e você tiver fé, irmãos, tudo muda, tudo acontece. Mas é necessário a gente ter fé, a gente crer que aquele que me chamou e te chamou, ele é fiel para cumprir na minha e na tua vida, irmãos. Que eu e você, como passar pelas portas ali, que a gente venha estar crendo, como muitas das vezes o nosso pastor fala que, Senhor, hoje não vai ser só mais um culto, hoje vai ser o culto da minha vida, o culto que o Senhor vai mudar a situação. Eu creio que eu estou indo para a tua casa, eu estou entrando na tua casa, eu deixei a minha casa assim, assim, eu creio que quando eu voltar não vai estar mais. Eu creio que aquela situação que eu tenho vivenciado não vai estar mais. Não é só no culto, até na nossa vida mesmo, irmão. Senhor, eu creio que essa semana não vai ser da mesma maneira que foi a semana que eu passei. Essa semana vai ser muito melhor do que essa semana que eu passei. Porque, irmão, para as coisas acontecerem na minha vida e na tua vida, depende de mim e de você. Depende do que sai dos meus lábios, dos teus lábios, do que sai da minha boca e da tua boca. Porque a nossa boca ela tem poder para abençoar, como também tem poder para amaldiçoar. Verdade. E muitas das vezes a gente amaldiçoa mais do que abençoa, porque a gente reclama demais. Em vez de a gente agradecer, muitas vezes a gente reclama muito mais do que a gente deve agradecer. Ser grata ao Senhor, porque a gente fica olhando para as adversidades, a gente fica olhando para a dificuldade, quando o Senhor está falando assim, olha para mim, não olha para a adversidade, não olha para a dificuldade, olha para mim, eu estou aqui. Glórias a Deus. E a gente fica olhando para as adversidades, porque quando a gente olha para o Senhor, irmão, a gente passa a ser mais grato. A gente passa a agradecer mais o Senhor por tudo. Até muitas das vezes você quer comer algo, hoje não consegue, você é grato até pelo ovo que você está comendo.
E essa palavra aos Hebreus me trouxe muito isso hoje de tarde. Eu lembro, né, ali na casa da minha mãe, que eu estava na casa da minha mãe, conversando com a minha mãe, e o Senhor foi palestrando comigo, irmãos, através dessa palavra. E eu entendi que muita coisa ainda não aconteceu na minha vida, não foi por culpa de Deus, não, foi por culpa minha mesmo. Porque depende de mim, não depende do Senhor, mas depende de mim. Depende da minha atitude, da minha postura dentro da situação. Depende de como eu estou agindo. Depende do que eu estou profetizando. Depende do que eu estou falando. E a situação que você está vivenciando também, irmão, depende de você, não depende de Deus. Porque, como falou aqui, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Aleluia! Só que muitas das vezes a gente bota, né, como se o que eu e você estamos vivenciando é impossível, é maior do que o Deus que eu e você estamos servindo. Nós não colocamos Deus maior do que essa situação que a gente está vivenciando, não. Muitas das vezes eu e você colocamos a situação maior do que o Deus que eu e você servimos. Quando a gente tem que apresentar para o nosso problema que o nosso Deus é maior. Verdade. Porque, irmão, não é fácil. Muitas vezes quando você começa a orar por uma pessoa, né? Por exemplo, você começa a orar por uma pessoa que está bebendo. Aquela pessoa começa a beber mais e mais e mais e mais e mais ainda. Aí a gente olha para aquela situação, a gente quer parar. Porque, Senhor, bebia, vamos botar assim, bebia uma garrafa por dia, né? Agora eu comecei a orar, a pessoa está bebendo 3. Mas é aí que a gente tem que continuar orando, é aí que a gente continua perseverando, é aí que a gente tem que continuar profetizando, irmãos. Porque se o Senhor falou que ia fazer, Ele vai fazer. Se o Senhor falou que vai andar lado a lado com você, irmão, vai andar. Só que se eu disser para você, vai ser fácil até chegar, não vai. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque Deus vai permitir que eu e você passe. E ainda vai vir um adversário da minha alma e da tua alma para tentar tirar o meu foco, o teu foco, para tentar tirar eu e você daquilo que o Senhor falou para mim e para você, irmãos. Mas não é impossível. Fácil não vai ser, mas também não vai ser impossível. Quando eu e você colocamos o Senhor, quando eu e você depositamos tudo na mão do Senhor, não é impossível. Porque para Deus não há nada impossível. Porque para Deus não há nada impossível. Nossa pregação que o irmão trouxe aqui, quando ele falou daquela parte ali de Moisés, aquilo me chamou muita atenção. Porque Moisés foi parar onde? Aonde queriam matar o menino. É assim que o Senhor faz. O Senhor dá estratégia. O menino foi parar. Aquele que queria matar o menino alimentava o menino. E ali foi e foi. Irmão, se a gente parar para analisar mesmo a palavra de Deus, para a gente parar mesmo para analisar as coisas de Deus, Ele é tremendo. Deus, Ele é tremendo. É porque muitas das vezes, irmão, como eu falei, a gente não olha para Deus, a gente fica olhando para os processos, olhando para o dia a dia, olhando o que vivenciou hoje. Aí já fica imaginando o amanhã, achando que o que hoje foi difícil, amanhã também vai ser. A gente não profetiza, a gente não usa a nossa fé como tem que ser usada. Que a gente passa hoje, a gente já fica imaginando que o amanhã não vai ser bom, vai ser ruim também. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente profetize. Senhor, o meu hoje não foi tão bom, mas o amanhã eu profetizo que vai ser melhor. Eu profetizo que o que eu vivenciei hoje, eu não vou vivenciar amanhã. O que eu passei essa semana, semana que vem eu não vou passar. Porque é isso que Deus quer da minha parte e da tua parte, irmão. Deus, Ele quer que eu e você, mediante a luta, mediante a situação, a gente se levante, a gente fique de pé, de joelho perante a presença dEle, porque é de joelho que a gente vence as nossas guerras, na oração, mas de pé diante da situação, diante da adversidade. Porque muitas vezes a gente quer esmorecer diante da luta, diante da adversidade. Mas não é isso que o Senhor quer para mim e para você. Ele quer que eu e você se levante, busque, creia. Senhor, está difícil, mas eu creio, porque quem me prometeu foi o Senhor.
Senhor, eu não estou aguentando. Senhor, me ajuda. Senhor, seja a minha força. Glória a Deus. Senhor, o inimigo está tentando me mostrar dessa forma. Mas não foi isso que o Senhor falou para mim. Não foi isso que o Senhor me prometeu, irmãos. Quando a gente começar a usar mais a nossa fé, quando a gente começar a profetizar mais, quando a gente começar a abençoar mais a nossa casa, a nossa família, a gente vai ver que muitas coisas vão mudar, muitas coisas vai ser muito mais diferente do que aquilo que eu e você estamos vivenciando. Porque Deus, Ele nunca vai dar aquilo que eu e você não possamos suportar. Ele sabe até onde eu e você podemos suportar. Ele sabe até onde eu e você podemos ir, até onde eu e você aguentamos, irmãos. Ele sabe. Então que eu e você nessa noite, irmãos, venham pedir ao Senhor para aumentar mais e mais a nossa fé. E para que o Senhor venha nos ajudar, né, a passar nas dificuldades da vida, a passar nos processos, né, e crer que Ele vai fazer o que Ele me prometeu, te prometeu, e crer que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo tudo aquilo que Ele me prometeu, tudo aquilo que Ele te prometeu, irmão. As promessas do Senhor ainda estão de pé na minha vida e na tua vida, ainda que você esteja. Mas irmão, eu já estou esperando há 10 anos, mas irmão, eu já estou esperando há 12 anos. Mas Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. E se ainda não chegou, uma coisa eu tenho certeza, irmão, não é por causa do Senhor. Porque Deus, Ele nunca erra. Deus, Ele nunca erra. E Ele nunca chega, nem adiantado, nem atrasado. Ele chega na hora certa. Mas muitas das vezes é necessário eu e você, né, movimentar o mundo espiritual para que o meu milagre, o teu milagre, ele venha chegar até a mim e até você. Muitas vezes é necessário eu e você movimentar. Porque se Ana ficasse em casa, como a gente, né, a passageira fala no começo, que ela não comia, ela não bebia, ela só chorava e ficava em casa. Mas o dia que ela determinou, ela foi até o templo e se lançou, Deus falou, libera a vitória dela, libera a bênção dela. Dependia de quem? De Deus? Não, dependia da Ana, dependia da atitude de Ana naquele momento, naquele processo que ela estava vivendo. E muitas das vezes depende de mim, depende de você, irmão. Porque Deus, Ele está ali, ó, pronto para me abençoar e te abençoar, pronto para liberar para mim e para você. Mas depende da minha atitude, depende de como eu e você estamos agindo mediante essa situação perante ao Senhor. Amém? E que os irmãos possam ficar com essa palavra. Esse é um grande